Thiago Parigiani em Brasil Inteligente. Tudo bem com vocês? Hoje eu estou um pouquinho mais distante, deixa eu tentar dar uma ajustadinha aqui. Troquei de cadeira, todo mundo me vendo bem aí? Agora acho que eu fiquei baixinho, né? Mais um ajustezinho. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Sejam todos muito bem-vindos ao canal que quer um Brasil mais limpo, transparente e com a nossa cara, né? Nós estamos cansados e fartos de ser enganados aqui com políticos que querem manipular nossa opinião, meios de comunicação vendidos ao governo atual, que querem que você saiba só aquilo que eles querem que você saiba, né? E o YouTube, graças à magia da tecnologia, permite que um jornalista vocacionado como eu, né, que trabalha aqui para você, ó, meu chefe é o YouTube, automaticamente é a minha audiência, eu não devo satisfações para nenhum editor-chefe para vir aqui mascarar notícia, e nem vender coisas que eu queira que alguém acredite para favorecer determinada empresa. Aqui a informação é real, é direto ao ponto, e por isso que está dando certo. E a gente está sendo aí agraciado com a fidelidade da nossa audiência e batendo aí praticamente 60 mil inscritos com pouco mais de 4 meses de trabalho. Então isso é reconhecimento, né? Isso é reconhecimento de que a gente está no caminho certo, de que a gente está no caminho da verdade e de que vocês querem, né? Esse grito de revolta. Todo mundo que está aqui é revoltado, tá? E não se sinta mal, porque eu também sou um cara revoltado com a política do nosso país. Já era para o nosso país ter decolado há muito tempo, e as amarras políticas impedem que a gente consiga ser aí uma Europa, né? O tamanho da Europa a gente já tem, o tamanho dos Estados Unidos a gente já tem, o problema é que a gente tem político safado e sem vergonha que cabe na Europa, cabe nos Estados Unidos e não cabe mais aqui no Brasil. Eu peço que você me ajude, tá? Hoje a gente vai falar aqui de que possivelmente, né, vamos colocar no condicional, Lula teria sofrido uma tentativa de assassinato. Será que é isso que está acontecendo? Teve o caso do avião, né? Recentemente o avião que ficou girando em círculos, né, ali na viagem presidencial, e aí agora ele apareceu com a cabeça toda arregaçada, né? O que será que está acontecendo? Será que o nosso presidente está tropeçando sozinho? Será que foi acidente mesmo? Tem gente falando que ele tomou 50 pontos na cabeça, tinha mais ponto do que o Corinthians na cabeça dele. Vamos ver o que é que está falando. Aí temos aqui um pequeno briefing que vocês pediram aqui para falar do Marcola, líder do PCC. A gente vai falar isso aqui para você saber quem é o Marcola. Muita gente está desatualizada em relação a isso. O Marcola está preso antes mesmo da polarização política. E temos uma matéria aqui do canal do Felipe Campos, que ele fala da Deolane Bezerra. Eu não queria falar desse assunto, não, mas vocês pediram também, então eu vou trazer esse conteúdo aqui para vocês. E quem traz essa hipótese de atentado contra o Lula, ou tentativa de homicídio, foi lá no programa da Revista Oeste, o Faroeste a Brasileira, do meu amigo Tiago Pavinato, meu xará, e a gente vai contextualizar para vocês. Eu peço que você traga sua pergunta, sua colocação, né? O pessoal quer comprar seu livro, Lúcio Amparo, boa, qual deles você quer comprar? Tem vários livros, tem o livro do Vanderlei Silva, tem o manual, né, anti-endividamento, pois eu deixo o link aqui para vocês. Faça como o pessoal está tudo comentando aqui, é assim que você ajuda essa live a chegar em outras pessoas, tá? Você que chegou aqui no começo tem a obrigação de deixar um joião. Clica no gostei, clica nesse ganchinho do compartilhamento, vamos em frente e deixa aqui seu comentário. Se eu estiver falando besteira, você tem todo o direito de discordar. Normalmente, quando eu tiro o crachá, eu falo alguma besteira. Ou não. Às vezes é a hora que eu falo mais coisa certa também. Tá? Mas aqui, por enquanto, é o jornalista. Vamos ver se vai manter até o final. Vamos em frente, tá? Canal Thiago Parigiani em Brasil Inteligente. Também estamos no Facebook e no canal Thiago Parigiani. Sejam todos muito bem-vindos. Vai lá, taca na tela aí para aquecer os motores. Quem é o Marcola? Você sabe quem é o Marcola? Sabe mesmo? Então vamos lá. Pequeno briefing da história do Marcola. O canal é o Iconografia da História, né? Muito bom canal, recomendo. Fala pra gente aí quem que é o Marcola, qual é a trajetória desse cidadão. Marcola é conhecido como um dos principais líderes da organização criminosa que domina os presídios dentro e fora do estado de São Paulo. Conhecido como um homem muito inteligente e articulado, ele costuma indicar aos amigos de cárcere a leitura de A Arte da Guerra,
de Sun Tzu, defendendo a ideia de que a melhor maneira de derrotar os inimigos é conhecê-lo. Ele já passou por presídios de diferentes estados brasileiros, o que o ajudou a aumentar ainda mais o alcance de sua organização. Venha com a gente conhecer um pouco mais da história de Marcola. Fala galera, beleza? Aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Vim aqui pedir encarecidamente o like de vocês, que ative o sininho, se inscreva no canal para ajudar o nosso conteúdo a chegar para cada vez mais pessoas. Sem muitas delongas, vamos falar de Marcola, um dos homens mais temidos do Brasil. Edu, por favor, querido, roda a vinheta. Marcos Williams Herbas Camacho nasceu em 1968, na Vila Holanda, em Osasco, São Paulo. Aos 9 anos de idade, ele perdeu a mãe. Ela perdeu a vida afogada no centro de São Paulo. O Marcola, o Marcos, ele era filho de um boliviano que nunca conheceu. O garoto se viu órfão muito cedo e passou a viver nas ruas na região da Praça da Sé. Foi nessa época aí que ele ganhou o apelido de Marcola. Ele chama Marcos, mas ele ganhou o apelido de Marcola porque ele gostava de cheirar cola de sapateiro nas ruas de São Paulo. Aí o pessoal chamou ele de Marco, juntou Marcos com cola, ficou Marcola. Nessa época também, ele começou a praticar seus primeiros crimes, batendo carteiras pelas ruas da cidade. Aos 14 anos, galera, ele foi recolhido pela polícia por estar batendo carteira na região central lá de São Paulo. Recolhido que a gente fala é que ele foi encaminhado para a FEBEM. FEBEM é a atual Fundação Casa, na época chamava FEBEM, que é a Fundação para o Bem-Estar do Menor. Ele cumpriu medida socioeducativa e acabou dentro da FEBEM conhecendo César Ruiz, conhecido como Cezinha, um dos fundadores da organização criminosa que comanda os presídios do estado de São Paulo, da qual Marcola se tornaria principal líder anos depois. Lembrando que a gente não pode falar a sigla, porque senão o YouTube pode ser que nos desmonetize, Em 1987, ele teve sua primeira condenação e foi preso por assalto à mão armada, artigo 107 do Código Penal. Antes de sua primeira prisão, ele estava... Tô nem aí. Se desmonetizar, tô nem aí. É o PCC. Mano, que novidade. Vai lá. Sob a mira da polícia, pois havia sido responsável por pelo menos 6 roubos antes de completar a maioridade. Quer dizer, o Marcola ele já era conhecido pela polícia. Levado para o Carandiru logo depois, ele foi transferido para o Centro de Readaptação de Taubaté, presídio que abrigava presos perigosos e que viviam em constante conflito com o sistema carcerário do estado de São Paulo. Quem acompanha o nosso canal, certamente já ouviu falar da Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, e foi lá que nasceu essa organização criminosa, a qual nós não daremos o nome, para não desmonetizar o vídeo ou a gente não tomar um strike. Em 1990, galera, o Marcola se casa com a advogada Ana Maria Olivato, na penitenciária de Araraquara, no interior de São Paulo. Gente, a Ana Olivato é importante para a história, tá? Lembre do nome dela. Anos depois de ter casado com ela, o Marcola se separou dela. E daqui a pouco a gente vai falar dela de novo na história do Marcola, que é muito importante. Em 1993, Marcola passou a fazer parte do grupo que formou o primeiro comando da capital. Ele não é um dos fundadores, mas ele estava em Taubaté na época que foi formado o primeiro comando. O Marcola, na época da formação do comando, ele dividia a cela com o Idemir Ambrosio, o Sombra, um cara que a gente já falou em vídeos aqui também. Ele era muito amigo do Sombra e ele conhecia o Cezinha, que também é um dos fundadores, conhecia o Geleão. Então ele não fez parte do grupo fundador, mas ele virou um dos chefes. Durante seus anos no cárcere, Marcola fugiu 5 vezes da prisão. Ele chegou a viver 6 meses no Paraguai. Em 1999, quando ele voltou de lá, foi encontrado por acaso dirigindo um carro roubado. Aí foi preso novamente e ele permaneceu encarcerado desde então. Ao longo dos anos 90, galera, e início dos anos 2000, Marcola esteve diretamente envolvido na expansão da organização criminosa pelas penitenciárias paulistas. Aí a pergunta que a gente tem que esclarecer aqui é o seguinte: como que o Marcola ele acaba virando o chefe supremo da organização criminosa? Como que ele ascende como principal chefe e principal conhecido por comandar essa organização aí? Bom, vamos lá. Vamos voltar para 2002 para entender um pouco isso. Em 2002, a cúpula, a chefia do comando, que tinha Geleão, Sombra, Cezinha, Misael,
Nós já fizemos vídeos de quase todos. Eles se desentenderam em relação aos rumos que a organização devia tomar. O Geleão e o Cezinha queriam que a organização continuasse sendo violenta e queria que a organização patrocinasse atentados contra as forças públicas. Já o Marcola, ele tinha uma ideia de que o crescimento da organização poderia ser mais quieto, sem chamar tanta atenção, porque aí ela poderia se estabelecer como realmente uma organização muito poderosa. E nessa treta toda, o Cezinha e o Geleão mandam tirar a vida da Ana Olivato, aquela que eu falei pra vocês anteriormente, que ela era importante nesse processo. Tirando a vida dessa mulher, o Marcola fica puto da vida, ele fica estressadíssimo com isso e ele jura vingança contra os caras. Lembrando, pessoal, que tudo que nós estamos falando nesse momento, que tudo que tá saindo da nossa boca tá referenciado no primeiro comentário, certo? Vocês podem pesquisar aí os livros, os artigos científicos e as investigações do Ministério Público e da Justiça, que nós tiramos todas essas informações. Então a Ana Olivato, ela perde a sua vida, e quem são os mandantes dessa morte é o Cezinho de Leão. O Marcola fica com raiva disso, tá? Fica com ódio disso daí, e aí Marcola consegue, através da sua capacidade de liderança e da sua engenhosidade social, colocar a massa carcerária, ou seja, a maior parte dos detentos, contra o Cezinha e contra o Geleão. O Cezinha e o Geleão são expulsos da organização criminosa a qual fundaram, e o Marcola acaba virando o chefe supremo dessa organização. Deu para entender um pouquinho essa treta? É um pouquinho truncada, mas eu acho que vocês vai ficar legal. Acho que vocês vão conseguir compreender legal isso daí, até porque nós temos outros vídeos aí que explicam essa história também, que vocês podem assistir, claro. Marcola, galera, defendia a manutenção do poder na encolha, a partir da articulação das ações, enquanto os outros líderes, né, esses que foram expulsos, eles defendiam uma violência desmedida. Sob o comando de Marcola, após a expulsão do Cezinho e do Geleão, a organização criminosa se tornou a maior do país e expandiu seus negócios no cenário nacional e no cenário internacional. Autores como Camila Nunes Dias, Márcio Sérgio Cristino e Josmar Josino afirmam que Marcola diluiu o poder da organização em uma rede bem ampla de comerciantes de entorpecentes, ladrões, advogados, que se dividem em posições chamadas de sintonia. Embora negue fazer parte da organização, o Ministério Público, a Justiça e a Secretaria de Administração Penitenciária, a SAP, afirmam que ele é o nome por trás do comando do Partido do Crime. Então, pessoal, acho que uma das principais características que a gente pode citar do Marcola, que fez ele ascender como chefe da organização e se manter no poder durante tanto tempo, é que simplesmente ele diluiu o poder entre várias outras pessoas. Então, quando você reparte pedaços do poder, cada pessoa com esse pedaço se sente pertencente a esse poder e ajudam a segurar quem tá lá em cima. Na verdade, em livros de filosofia política, você vai ver bastante esse tipo de prática. Bom, em 2020, a família de Marcola afirmou que ele está com depressão, em decorrência dos longos anos vividos no cárcere e do regime disciplinar diferenciado, a que tem sido submetido nas penitenciárias federais por qual passou. O RDD, gente, foi um tipo de cana dura que é adotada pelo governo do estado de São Paulo e depois pelo governo federal. Como que é isso? O cara fica na tranca quase 24 horas por dia, tendo direito apenas a 1 ou 2 horas de banho de sol diário, que geralmente é feito sozinho. Tanto que tem até um prazo estipulado o cara ficar no RDD, porque senão o cara acaba enlouquecendo e, enfim, perdendo o seu juízo por estar naquela tranca dura. Apesar de não ter concluído o ensino fundamental, o Marcola é conhecido por sua inteligência e por fazer uso da variedade padrão da língua portuguesa. Ele consegue conversar tanto formalmente quanto informalmente. Conhecido também como Playboy, ele supostamente foi responsável pela maior onda de atentados já ocorrido no estado de São Paulo e ganhou fama internacional pelas ações que comandou. Isso foi em 2006, né? Muita gente lembra desse acontecido. Mas ele nega veementemente e também nega ser chefe da organização pela qual ele é conhecido. Então ele foi condenado por algumas coisas, mas ele nega veementemente. Ele afirma, inclusive, ter lido mais de 3 mil livros no presídio. Segundo ele, seus preferidos são Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche, Os Miseráveis, de Victor Hugo, e A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Marcola já passou por diferentes presídios ao longo dos seus muitos anos de cárcere, e em alguns momentos já tentaram resgatá-lo da cadeia, mas as tentativas de fuga foram em vão. Vamos dar alguns exemplos para vocês aqui. Quando ele estava em Presidente Bernardes, em 2006, galera, a polícia prendeu elementos que, segundo a justiça, tentariam resgatar Marcola. Foram encontrados com esses caras 2 lança-mísseis com telescópio, 7 fuzis, 2 metralhadoras e 502 cápsulas de fuzis, além de 14 carregadores de fuzis, celulares e radiocomunicadores. Em 2020, a polícia, através de um bilhete, identificou um plano para tirá-lo de Presidente Venceslau, cadeia federal onde ele estava. O autor do plano seria Fuminho, um amigo de muitos anos de Marcola e um dos maiores traficantes do mundo. O plano envolvia, galera, olha isso, a contratação de mercenários internacionais e uso de armamentos pesados, como uma bateria antiaérea. Lógico que essa tentativa não foi concluída. Logo depois da descoberta do suposto plano de Fuminho, Marcola foi encaminhado para o Presídio Federal de Brasília, onde chegou a fazer greve de fome em protesto contra as condições do regime disciplinar diferenciado, que a gente falou agora há pouco, que era aquela cana dura. Em 2022, uma série de pessoas foram presas, encarceradas, em uma operação da Polícia Federal, em que, supostamente, os membros ali da organização prepararam um esquema para resgatar o Marcola e eles iriam sequestrar,
funcionários federais para conseguir trocar esses funcionários pelo Marcola. Então houve um desencadeamento de uma operação muito grande e até o momento nós não sabemos de mais novidades a não ser a prisão desses suspeitos. Em suas entrevistas, galera, Marcola já chegou a afirmar que pensou em tirar a própria vida por causa dos longos anos de cárcere. Mas ele acabou desistindo. Ele diz que encontra nos livros uma motivação para seguir vivendo. Ele é autodidata, estuda os seus direitos e lê vários livros, por exemplo, de filosofia política. Apesar de se declarar agnóstico, ou seja, um cara que não tem religião nenhuma, a Bíblia é uma das obras que compõe a sua lista de leituras preferidas. Marcola segue dizendo que não há nenhuma política eficaz de reabilitação do preso, que todo mundo, de alguma forma, ganha dinheiro às custas dos encarcerados. Marcos, hoje, cumpre pena por formação de quadrilha e outros tantos crimes do Código Penal. Como já dissemos, a sua primeira condenação, aconteceu em 1987, por roubo à mão armada. Suas outras condenações são de crimes posteriores, ocorridos em 1998, quando ele e seus comparsas sequestraram o diretor de uma transportadora de valores em São Paulo e levaram quase 4 milhões de reais. 9 meses depois, ele participou de um roubo a uma agência do Banco do Brasil em Cuiabá, de onde levou 7 milhões de reais. Além disso, ele é apontado pelo Ministério Público e agora pela Justiça como mandante dos atentados de maio de 2006 que aterrorizaram o estado de São Paulo, como a gente falou anteriormente no vídeo. A gente está citando o atentado novamente porque a gente tem um vídeo falando sobre ele, tá? E talvez seja interessante que vocês deem uma passada de olho para entender um pouco melhor o que aconteceu. A pena total de Marcola, a princípio, era de 39 anos, 11 meses e 4 dias de prisão. Ele já cumpriu menos da metade desse total. A liberdade, que ele tanto espera, parece estar bem distante de ser alcançada, pois a sua ficha de crimes segue bastante intensa e há suspeitas de seu envolvimento em muitos outros. No Brasil, só se pode cumprir 40 anos em regime fechado, tá, galera? A lei mudou agora esses tempos. Mas, ao ser condenado novamente na prisão, a pena volta a contar. Durante a Operação Etos, desencadeada pelo GAECO, que é o Grupo de Repressão ao Crime Organizado, e o Ministério Público Paulista, Marcola foi condenado a mais 30 anos por ser, segundo a Justiça, um dos líderes da organização criminosa pela qual ele é conhecido. Apesar de ele sempre negar, a pena começa a contar novamente em regime fechado que ele foi condenado. Segundo o promotor Lincoln Gakia, que investiga a organização há pelo menos uma década, Marcola certamente vai ficar muitos anos ainda em regime fechado, tá? Ele segue encarcerado, mas o seu rosto e nome é conhecido nacionalmente como um dos homens mais perigosos que o país já conheceu. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado bastante. Muito bom. Então, esse é um breve resumo, de um bandido, de um bandido que está preso desde 2004, por esse envolvimento com a facção. Ele tem 1.415 dias convividos numa solitária nesse período, 2004 a 2024. Tinha, né? Talvez tenha tido alguns outros dias. Alguém duvida que ele manda na facção até hoje, mesmo preso? Alguém duvida aí no chat? E ele tem... O Lincoln Gaki, aliás, é um promotor de justiça que está para se aposentar. Ele é o cara que mais combate a facção do PCC. E depois que ele se aposentar, ele vai perder a proteção que ele tem. É um absurdo, né? Então, às vezes o cara que combate o crime organizado aqui no Brasil, porque é um crime organizadíssimo, ele pode pagar com a vida. O Lincoln Gakia é o promotor mais combativo contra o PCC. E ele está prestes a se aposentar. Eu imagino que ele já tem um plano para não ficar no país e tudo mais. Mas você vê que inferno. O cara bateu de frente com o crime organizado, ele tem que mudar de país para ter a vida dele garantida. Ou não também, né? Vai saber se os caras vão querer ir atrás. A gente tem um outro aqui que está jurado pela facção, que vai aparecer hoje aqui também. Mas o Marcola, pela previsão desses resets de pena, ele deve ficar encarcerado até 2276, ou seja, ele pegou uma prisão perpétua no Brasil. Mesmo num país onde solta a Suzane von Richthofen, depois de 40 anos por ter matado o pai. A gente viu um documentário recentemente dos irmãos Melendez, está na Netflix, e eu até recomendo para vocês. Vou dar um spoilerzaço aqui mesmo, que são dois irmãos que eram abusados pelo pai e acabaram matando esse pai. E hoje existem até movimentações na internet para que eles sejam soltos, porque já estão algum belo período presos, e parece que é uma prisão muito longa que eles têm lá, praticamente prisão perpétua, não estão no corredor da morte. Mas se fosse hoje, o crime dos Melendez seria um crime muito mais brando, não, ninguém está passando a mão em assassino aqui, do que o que a Suzane von Richthofen cometeu, porque ninguém abusou a Suzane.
Então, o pai dele, comprovadamente, pelo que a gente viu, os promotores conseguiram comprovar que era um abusador, né, e abusava desses meninos, e um dos meninos tomou as dores do outro e acabou metendo bala, né, nos pais lá nos Estados Unidos. E não que não teriam que ser presos, mas não a quantidade de tempo. Estou comparando com a von Richthofen, que matou o pai para ficar com a herança, para poder namorar com o namoradinho maconheiro, né? Então, 2 pesos e 2 medidas na lei mais rígida, que é a dos Estados Unidos. E apesar dos movimentos da internet e tudo mais, nada faz a justiça americana mudar. Ah, é ruim? É ruim. É o preço de uma justiça mais forte. Atualmente nós temos mais de 30 milhões de pessoas aposentadas, pensionistas da Previdência Social. E a esmagadora maioria dessas pessoas passam pelo chamado superendividamento. Trazendo uma solução prática, rápida e urgente para cada um de vocês, eu, Milton D'Antunes, juntamente com o Thiago Parigiani, em nossa parceria, estamos apresentando para você um manual prático para você lidar com esse superendividamento. Negociar diretamente com aqueles que são bancos, financeiras e que levam boa parte do que você tem de benefício mensalmente. Você vai mergulhar dentro de um curso prático e dentro dele você vai aprender na prática a livrar-se desse grande problema que afeta a vida hoje de milhões de brasileiros. Mas eu quero cuidar nesse momento em especial de você que acompanha o nosso trabalho. Então, não perde tempo. Adquira o nosso curso prático, que era R$ 249 e agora está em promoção especialmente para você por apenas R$ 49,90.